A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Estamos para mais uma pré-aula do sistema virtual aqui do setor do bairro Mapim. E nós temos como pastor responsável o pastor Ismael Nazário, juntamente com a sua digníssima esposa, irmã Luzia. E nós temos aqui como superintendente da Escola Bíblica Dominical, evangelista Valmir, e também juntamente com o presbítero irmão Marco Ledesma. Eu sou o professor Claudine Santos, estarei discorrendo com vocês aqui essa lição de número 9, conhecendo a armadura de Deus. E o texto áureo nos diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo isto, ficar firme. Isto está em Efésios, no capítulo 6 e verso de número 13. A verdade prática nos diz assim, que a metáfora do sistema militar usado por Paulo mostra que estamos em guerra no mundo espiritual e estejamos, pois, cingidos com a armadura espiritual. E o desenvolvimento do conteúdo proposto para esta semana está exatamente no livro de Efésios, no capítulo 6, do verso 13 ao verso de número 20. E eu gostaria aqui de fazer um resumo aqui nesta pré-aula do sistema virtual, comentando aqui alguns aspectos importantes sobre as guerras, né? E também falar sobre as armaduras de Deus paulatinamente e gradativamente. Portanto, você que tem aí o seu lápis, a sua caneta, o seu papel, estarei citando várias referências bíblicas que não consta aqui na nossa lição, mas que ajudará como subsídio para o enriquecimento do aprendizado. Tá ok? Isso é muito importante. Muito bem, queridos. Quando nós olhamos aqui para todo esse aspecto aqui, nós vemos aqui alguns significados sobre a armadura de Deus. Ela é composta por elementos espirituais e fundamentais para uma caminhada cristã saudável e frutífera. Não é nada, ou seja, à toa que Paulo ele recomendou à igreja de Éfeso, em meio às suas lutas e dores, eles deviam estar preparados. Assim como eles, nós também temos que revestir de toda a graça de Deus e de todo o conselho espiritual, porque os dias são maus e não são poucas lutas e as dificuldades que enfrentamos para manter a nossa fé intacta. Por isso, queridos, neste estudo bíblico, em alguns áudios estarei comentando sobre as guerras e as armaduras de Deus. Eu quero falar com você detalhadamente tudo o que precisamos para ser vencedores nos diversas batalhas espirituais da nossa vida. Portanto, nós podemos observar aqui que, diante do tópico de número 1 aqui, queridos irmãos, eu posso observar aqui sobre guerras. Ora, o próprio comentador aqui da nossa lição diz que o próprio o dicionário teológico Belcom, que a guerra é o repulso das frações para tratar sobre resolver diferenças pelas forças armadas, né? As guerras são sempre produto de pecaminosos da humanidade, seja for instigação ou imediata ou causa indireta, mas a legitimidade da guerra pode depender da sua motivação. Todavia, a guerra tem trazido trágica e consequência à raça humana. E desde a saída da terra do Egito, quando o povo atravessou o deserto para tomar posse da terra prometida sob o domínio de Josué, o povo entrou em várias cidades, né? Ou seja, em várias cidades para tentar conquistar o seu território. Foi guerra acima de guerras. Nós podemos observar aqui a conquista de Ai em 1400 a.C. e também por volta de 1400 a.C. Josué no capítulo 8, do verso 28 até em diante, até aproximadamente 76 na década de Cristo, registra acerca de mais de 20 batalhas principais. Pessoas de várias civilizações antigas, como a egípcia, como a síria, como a babilônia, como a grega e a romana, estavam tudo acostumados com a presença
dos soldados ali no meio do povo. E nós vemos guerras e mais guerras. Tanto isso que nós temos aqui a guerra do Irã no Oriente Médio, né? Na verdade, uma luta entre os irmãos, né? Uma raiz que veio lá dos filhos de Abraão, entre Ismael e Isaac, tá certo? Os que são os filhos de Abraão, sendo ali eles guerra até hoje no Oriente Médio, os judeus e os palestinos, em virtudes e muitas guerras entre os próprios irmãos. O mundo também sofreu também entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, foi assustadora, milhões de pessoas morreram. E hoje os países estão se preparando que futuramente pode surgir também a Quarta Guerra. São guerras e rumores de guerra. Foi o que a Bíblia diz em Mateus: haverá nação contra nação, nação contra nação, reino contra reinos, e guerras e rumores de guerra em vários lugares. Isso é um cumprimento da palavra de Deus. Mas muito bem, quando nós pegamos aqui como gancho aqui, nós podemos observar aqui, ou seja, olhamos para o aspecto do tópico de número 2, guerras e batalhas e metáfora bíblica. São termos do dia a dia, queridos, para indicar muitas vezes um debate ou uma discussão, também para nos referirmos às dificuldades da vida. Mas a metáfora aqui se aplica-se na defesa e no combate espiritual, na pregação e no ensino da palavra de Deus. É claro que a pregação ela é importante. A pregação aqui tem coerência, não é verdade? Porque tem que ter coerência, tem que ter coesão dentro do vocabulário da língua portuguesa. Por quê? O que é coesão? Coesão é quando você se expressa bem dentro do vernáculo correspondente às gramáticas da língua portuguesa. Coesão é quando você vai escrever formalmente com os mínimos detalhes. O que é coerência? Coerência é quando tem sentido, é a semântica do texto, da sua fala, da sua dicção, ou seja, você se expressa com tanto detalhe que dá para ter uma compreensão ampla. Você já ouviu alguém pregar, ou até mesmo um professor, ou talvez até mesmo um pregador pregar, e às vezes alguém pergunta para você: você entendeu o que o pregador pregou lá no final? E aí diz: não entendi nada. Por quê? Porque a mensagem dele começou em Gênesis tá ok? E terminou lá em Apocalipse. Ele pregou tantas referências bíblicas e não teve como base para interpretação, não soube interpretar. É preciso que a interpretação, é preciso extrair uma exegese profunda no texto sagrado para nós ter uma compreensão. Aí nós vamos ter coerência, mas pelo outro lado vai ser incoerente. Mas vamos deixar para esse lado. Mas olhamos para o aspecto sobre guerra espiritual, sobre a armadura de Deus, e eu gostaria de detalhar aqui, querido, falar sobre alguns aspectos importantes sobre as armaduras de Deus, certo? Muito bem. Quando nós olhamos aqui falar sobre alguns aspectos importantes, finalmente fortalecei-vos no Senhor, ou seja, olhamos para a batalha espiritual. Finalmente fortaleça-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus, para que podeis ficar firmes como as astutas ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra pessoas, mas contra os poderes deste mundo, contra autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Isso está em Efésios, no capítulo 6, do verso 10 ao 12. A armadura de Deus, ela tem um papel fundamental na batalha espiritual. Com ela estamos protegidos dos mais diversos tipos de ataque do diabo, e precisamos de agir. E depois de aconselhar aos Efésios sobre os diversos assuntos, o apóstolo Paulo ele utiliza a expressão que não podemos deixar passar. Finalmente, fortaleça-se, ou seja, no Senhor e no seu forte poder. Por último,
nós podemos observar aqui algo que quer que eles não percam de vista alguns aspectos fundamentais da batalha espiritual que cerca o cristão. Por isso, fortaleça-se. Esta palavra no original grego é endunamos. Endunamos, ela significa ser forte, revestir-vos com força, fortalecei-vos, receber força. Ser fortalecido e receber força é a concordância, ou seja, que nós sejamos sempre fortes. Devemos estar revestidos com a força do poder de Deus e devemos estar atento e aberto à direção do Espírito Santo para que as habilidades e os dons espirituais se manifestem em nossa vida de maneira contundente, na hora certa e no momento certo. Mas o verdadeiro inimigo, de acordo com Paulo, só para nós permanecer firmes contra os ataques do diabo, se tivermos revestido da armadura de Deus. Vistam-se de toda a armadura de Deus, para que poderão ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Além disso, queridos irmãos, há aqui uma poderosa revelação para a carreira cristã, pois a nossa luta não é contra as pessoas. A história da igreja nos mostra que desde o início, pelo decorrer dos séculos, os cristãos são sinceros, severamente perseguidos e maltratados das mais diversas maneiras. Contudo, diante da tamanha dificuldade, não encontramos, ou seja, nós podemos observar, não podemos estar assim, ter ressentimento ou comportamento típico da realidade mundana em que envolve hoje, tentando sufocar a igreja. Mas o grande segredo é revelado aqui por Paulo, é que a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra Satanás e os seus poderes demoníacos. Daí, ao ser maltratado, perseguido e ser acusado por alguém, como tal sinceros, todo aquele mal tem origem do que? Espiritual e não humana. Por isso o Senhor Jesus nos exortou a amar ao próximo diante das afrontas e dos maltratos. Como vestir a armadura de Deus? Aí nós olhamos aqui sobre o tópico, saindo aqui do tópico de número 2 e entrando no tópico de número 3, outras armas usadas como ilustração. Muito bem, queridos, ora, a armadura de Deus nos ajuda a resistir às aflições dos dias maus. Aqui poneros. No grego, a palavra poneros no grego significa cheios de labores, aborrecimentos, fadigas, prisionados ou atormentados pelos labores que traz trabalho árduo, quando ressentimento, perigos, uma concordância. Ou seja, quando estivermos vivendo nos dias ou situações em que a dor está para finalizar, ou contrariedades, aborrecimentos e dores, precisamos estar revestidos da armadura de Deus para suportar tudo e com fidelidade ao Senhor. O dia mau é uma realidade da vida de qualquer cidadão, seja ele cristão ou não. É um requisito do pecado, ou seja, na vida de cada um de nós ele se manifesta de maneira diferente, com intensidade, de forma, mas de certo que teremos enfrentá-los. Por isso, Paulo diz: vistam-se de toda a armadura de Deus. Isto mesmo, querido, precisamos estar revestidos. Ou seja, não é fácil estar revestido, mas é preciso nós estar revestidos com toda a armadura de Deus, não só com as armaduras fáceis. No dia do desemprego, da escassez, das enfermidades, das dores, da contrariedade, da angústia, solidão, enfim. Somente se estivermos revestidos é o que conseguiremos vencer.
continuaremos lendo alguns aspectos importantes a respeito deste assunto, porque quanto mais nós lemos, mais ficamos atentos, preparados para nós termos, lutar contra as astutas ciladas do diabo. A armadura de Deus e o cinto da verdade. Quando nós olhamos aqui para Efésios, no capítulo 6 e verso 14, assim mantêm-se cingidos com o cinto da verdade. A primeira parte da armadura de Deus é verdade. Isto porque a verdade, ela é um aspecto fundamental do caráter do nosso eterno Deus. Como está escrito em João, no capítulo 8, em verso 32. E conhecereis a verdade, e a verdade, ela vos libertará. Muito bem. João, no capítulo 17, do verso 17, significa os na verdade, pois a tua palavra é a verdade. Ainda em 2 Coríntios, no capítulo 13, verso 8, pois nada podemos contra a verdade, pois somente em favor da verdade. Ainda em Salmo de número 119, verso 42, a tua justiça é eterna e a tua lei é a verdade. A Bíblia diz no livro de Salmos, do número 31, aliás, do verso 5, as tuas mãos entrego o meu espírito, resgata-me, ó Senhor, dentro da verdade. Ainda a Bíblia nos diz no livro de 1 João, no capítulo 2 e verso 21, não lhes escrevo porque não conheço a verdade, mas porque vocês conhecem e porque nenhuma mentira procedem da verdade. E estas são algumas referências bíblicas que eu citei. Na cruz, Jesus se entrega ao Deus da verdade. Isto está fundamentado na verdade. E isto é um fundamento eterno. Por isso temos que cingir o cinto da verdade. O termo grego que Paulo utiliza para a verdade é aletheia, que significa verdade em qualquer assunto e considerações, verdades em coisas relativas a Deus e os deveres dos seres humanos. Verdade moral, religiosa, a verdade tal como ensinada na religiosidade, com respeito a Deus e a execução dos seus propósitos através de Cristo, e com respeito aos deveres ao homem. E isto é importante. E pondo-se igualmente as superstições dos gentios e as intervenções dos judeus, as opiniões e os preconceitos dos falsos mestres, até mesmo no meio cristão, temos que ficar atento quanto isto, né? E isto, em outras palavras, a verdade tem que estar presente em nossa fé, palavras, atitude, gestos, no nosso proceder, devemos inspirar na pessoa da verdade, ao ponto de que olhar para nós, ela enxergue uma referência nesta área que é a verdade. No dia mau, não caia na tentação do engano ou da mentira, mas vale que vive e seja um reflexo da verdade. Muito bem, aqui está cingido a palavra da verdade, mas vamos para um outro aspecto sobre a armadura de Deus, que é a couraça da justiça. Vestivos da couraça da justiça, em Efésios no capítulo 6 e verso 14. A couraça é a parte da armadura que protege o peitoral, as costas e desde o pescoço até o final das costelas. É a parte importantíssima da armadura de Deus, visto que um ataque nesta parte do corpo tem muita chance de ser letal, pois há muitos órgãos importantes nesta região. Para a justiça, Paulo usa a palavra grega, que é dikoisne. Dikoisne significa estado daquele que, como deve ser, justiça, condição aceitável para Deus, integridade, virtude, pureza e devida em pensamentos e sentimentos e ações, ou seja, corretos, de acordo com a revelação do Espírito Santo através de Paulo. Somente resistimos firmes no dia mau
se a intensidade, a pureza e a justificação for presente em nossa vida. O cristão sincero, ele tem que dedicar a Cristo. Ele é sincero em procedimentos, em juntos aos seus negócios. Ele é um bom exemplo, e era Jó, né? Jó era um homem íntegro e justo e temia Deus, ou seja, e evitava o mal. Jó capítulo 1 e verso do 1 ao 1. Mesmo diante das severas diversidades do dia mal na vida de Jó, ele defendeu a sua integridade e teve convicção de que vivia na presença de Deus e de maneira obediente, e que a sua tribulação não era motivo de injustiça da sua própria parte. Muito bem, comentei aqui, falando sobre aqui a parte importante sobre a armadura de Deus, como a couraça agora eu quero comentar aqui sobre a armadura de Deus, os calçados pés da paz. No Efésios capítulo 6 e verso 15, e tendo os pés calçados com a bênção do Evangelho da paz. O cristão sincero tem que ser guiado, conduzido segundo as preciosas instruções do Evangelho da paz. Mas aqui, de acordo com esse tópico, nós podemos observar aqui que a palavra eirene significa ausência, devastação e destruição de guerra. Paz entre os convividos ali. Discórdia, às vezes vem segurança, fidelidade, paz, trilham o caminho que leva à paz. Mesmo nos dias maus, o cristão sincero, ele não pode perder a paz interior, pois ela é fruto de um relacionamento com Deus. Ou seja, a paz do cristão, ela é dada por Jesus no Calvário. O Senhor Jesus, ele ministrou a paz às meias tribulações, diante dos seus apóstolos. Ao cair de uma tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos em portas fechadas, com medo dos judeus, Jesus então entrou ali e pôs no meio dele, diz: paz esteja convosco. Isso está em João, no capítulo 20, verso 19. O apóstolo Paulo fez a seguinte oração pelos Tessalonicenses, ou seja, em 2 Tessalonicenses capítulo 3 e verso 16: o próprio Senhor da paz lhe dê paz em todo o tempo e de todas as formas. O Senhor seja com todos vocês. Muito bem. Servimos ao Deus da paz. Ele é a nossa paz. Quando somos conduzidos com sua palavra, temos paz mesmo em meios caos. Então eu falei aqui, queridos, sobre alguns aspectos sobre a armadura de Deus, os calçados da paz. Eu quero comentar aqui também, falando sobre a armadura de Deus, o escudo da fé. Tá ok? Além disso, o escudo da fé é com a qual poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Efésios 6:16. O estabelecimento de uma boa defesa é uma das estratégias de batalha mais antigas da história. Temos um registro no livro de Sun Tzu, a arte da guerra. Um especialista da guerra, invencibilidade está na defesa. O Sun Tzu, ele estudo pela qual o apóstolo Paulo se refere-se o escudo romano, grande e às vezes, muitas vezes era quadrado ou retangular. Ele cobria quase completamente toda a parte do corpo do soldado, né? Dificultando ainda mais a vida do adversário para o ataque contra esse soldado. Pois, muito bem, é dessa forma que o cristão deve se defender com a sua fé. A palavra por Paulo para se referir à fé é ustis, que significa a convicção de que Deus existe e que é criador e governador de todas as coisas, o provedor e doador da salvação eterna em Cristo Jesus. A convicção e a fé é bem-vinda que Cristo, ele é o Messias, e através do qual nós obtemos a salvação eterna do reino de Deus.
Mas quando nós podemos observar aqui no dia mau, a fé é a convicção de que Deus é governador de todas as coisas e que Jesus é o Messias prometido. Nós somos protegidos por toda a confusão maligna e todas as tentações do mundo temporário em que vivemos. A fé, ela a qual Paulo se refere, não é uma fé humana natural, que é um pensamento positivo, uma sugestão positiva. Ele se refere-se à fé salvífica, aonde a soberania de Deus jamais será perturbada em nossa vida. Não importa quão difícil as coisas estejam, o mais importante é que nós deveremos estar revestidos com estas armaduras. E sabemos também em Romanos 10 e 17 que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E temos que entender também que o ser humano precisa corresponder positivamente ao chamado à salvação. Muito bem, falei aqui sobre o aspecto, sobre o escudo da fé, né? E quero falar sobre a armadura, que é o capacete da salvação. O capacete da salvação, como está em Efésios capítulo 6 e versos 16 e 17. Uma das partes mais vulneráveis do nosso corpo é a cabeça, responsável pelo raciocínio, orientações e o equilíbrio. A cabeça sempre foi, em todos os tempos, o primeiro alvo do inimigo em uma batalha. O diabo, ele não age de maneira diferente. Ele tenta nos confundir e perturbar com as suas astutas e projetos maliciosos. Indo dos campos de batalha, mais difícil de manter a firmeza em toda a batalha espiritual, às vezes pode ser até a nossa própria consciência. Por isso Paulo aconselha usar o capacete da salvação, que é a palavra que ele utiliza no grego para referir a salvação, é soterion, né? A palavra soterion significa aquele que salva, aquele que traz a salvação, aquele que expressa essa salvação, é a esperança futura da salvação, que é uma concordância. O pensamento que deve orquestrar a nossa mente é a da salvação em Cristo Jesus. Quando toda a confusão e tribulação do diabo intentar contra a nossa vida, e a convicção ela deve ser protegida com o capacete da salvação. O capacete da salvação, ele protege contra as barreiras emocionais, a barreira das frustrações como angústia, depressão, tristeza profunda, estresse, e aí vai. Mas quero terminar aqui, falar sobre o capacete da salvação, e agora quero falar sobre a espada do Espírito, queridos. Nós podemos observar aqui, muito bem, falar sobre a armadura de Deus, sobre a espada do Espírito, que está em Efésios, no capítulo 6, verso 17. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é o último elemento da armadura de Deus, que é a espada do Espírito, ou seja, o instrumento de ataque contra a força de Satanás é a palavra de Deus. Quando ele tentou Jesus lá no deserto, o Senhor Jesus utilizou as Sagradas Escrituras como a espada do Espírito para poder atacá-lo. Devemos conhecê-la bem e amá-la bem, estudá-la, e fazemos isso em nossos pensamentos, e estaremos cheios do conselho do Espírito Santo em nossa vida, para ser dirigida pela palavra que sai da boca de Deus. A armadura de Deus é a oração, a espada do Espírito é a palavra de Deus. Jesus venceu todas as barreiras do deserto. Ele venceu dizendo o que? Mas está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Satanás disse: olha, mas está escrito que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que você não tropece numa pedra em pedra. Mas está lá também dizendo, Jesus disse, mas também está escrito que não tentará o Senhor teu Deus. Porém, querido, nós temos que também saber que a armadura de Deus também é a oração. A oração é importante. Perseverar na oração, isso está em Efésios, no capítulo 6, verso 18 em diante. Esta oração, nós temos que estar revestido completamente. Não podemos esquecer de manter uma vida de santificação, de um relacionamento, de uma comunhão por meio da oração, né?
E quando devemos orar? É todos os dias, né? Em todas as ocasiões. A oração é importante. Ela conecta-se nós com Deus. E podemos comunicar com Deus em qualquer lugar. Concluindo aqui, queridos, revestir-vos de toda a armadura de Deus é manter uma vida de santificação, oração sincera e permanecer firme nos dias maus, como são tentados e aprovado e testado por Deus. É possível perceber a palavra de Paulo que para nós revestirmos da armadura de Deus precisamos ter uma atitude de comprometimento sério de uma maneira ilucitada. Precisamos estar, esse querer estar na nossa vida. Por quê? Porque nós temos que ter noção da seguinte forma, queridos. Precisamos estar revestidos e dizer que a oração é importante. Mas primeiro é vigiar e orar para que nós não venhamos cair em tentação. Até a próxima aula, se Deus nos permitir, eu me enterrizo aqui essa pequena pré-aula do sistema virtual. E se Deus nos conceder, queridos, veremos na próxima aula, que é a lição de número 10. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. A paz do Senhor.